Imagine um mundo onde cada folha de papel que você usa pode ganhar uma segunda chance, uma nova vida. Onde o simples ato de escrever, desenhar ou embalar não precisa custar o futuro das nossas florestas. Esse mundo é possível e ele começa com um gesto simples: a reciclagem do papel. Hoje nós vamos conhecer uma artista plástica que mora na cidade de Campo Limpo Paulista. Seu nome é Alcione Donati. Vai nos mostrar as possibilidades que aquele papel descartado pode nos oferecer. A artista vai nos falar um pouco sobre o ciclo do papel reciclável. Você vai descobrir como ele é feito, por que ele é tão importante para o meio ambiente e como pequenas ações no seu dia a dia podem fazer uma grande diferença. Pronto para se inspirar e fazer parte dessa mudança? Bom, eu iniciei o processo de reciclagem por uma questão pessoal, pois eu trabalhava eu estava estudando, fazendo desenho acadêmico, e eu gastava muito papel. E me incomodava demais o excesso de papel gasto, porque é um processo de aprendizado, você precisa repetir, repetir, repetir. Então eu gastava muito papel. Isso me incomodava, eu fui aprender como fazer papel. E aí eu fui aprender a fazer papel no MAN. Então, eu aprendi a fazer papel reciclado e papel artesanal, que são dois processos distintos. E o papel reciclado era o que mais me encantou, porque tinha a ver com isso. O papel que eu queria retornar de novo para que eu pudesse desenhar novamente, pudesse usar ele novamente, né? E aí, com isso, eu comecei a juntar os papéis da quais eu usava, né? Que são os papéis de uso normal, né? Folha de caderno, folder, caixas de embalagem, tudo que era possível poder reciclar, eu comecei a acumular. Nesse acúmulo, eu comecei a reproduzir os processos da reciclagem, né? E o processo da reciclagem, ela vai de você deixar o papel de molho, porque o papel precisa estar de molho para poder você poder ter uma facilidade para picagem, né? Porque você precisa picar esse papel e triturar ele. No meu caso, eu trituro ele num liquidificador de 25 litros, né? No qual eu posso bater uma quantidade boa, porque eu normalmente acumulo bastante papel para poder fazer uma produção boa de papéis. Então eu uso um liquidificador de 25 litros, na qual eu coloco a massa de papel que eu previamente já deixo ela batida, porque o processo de produção de papel ele necessita de muita água. Então eu eu faço a massa anteriormente, porque assim eu tenho uma quantidade de massa boa para poder continuar fazendo uma quantidade boa de folhas e não gastar tanta água, porque eu vou reaproveitando essa água, né? Porque no processo da reciclagem você utiliza muita água. No processo de fazer papel, você utiliza muito mais água, né? Porque tem o processo de ter as plantas, né? Ter a árvore. Na produção da árvore você precisa de uma boa irrigação, então você precisa de uma quantidade de água para que essa árvore cresça. E aí a reciclagem, ela corta esse processo, né? Então você pega esse papel para não ter a necessidade de plantar mais árvores e ter esse processo de ter mais árvore. Então, quando eu faço isso, eu também estou pensando nessa quantidade de água que eu vou estar tendo menos. Então, quando eu bato essa massa no meu liquidificador, eu tenho ela já batida e aí eu coloco uma quantidade de água que é menor do que eu usaria para ficar batendo uma quantidade maior de massa. Então, eu tenho um equipamento de reciclagem que eu diminuí a minha usina. Minha usina de reciclagem está menor agora, porque eu pensei ela num formato educacional, porque eu acho que a educação da reciclagem traz uma visão para as crianças da realidade de como funciona, né, a reciclagem, que é dar vida de novo à folha que já foi usada. Então você torna ela novamente usável, você recicla ela. Então eu tenho uma usina menor, na qual a gente pega a massa batida e aí eu levo ela para o tanque e utilizo algumas telas.
né? Na reciclagem você usa telas de nylon com perfurações um pouco mais largas, né? Na indústria usa umas telas, né, bobinas grandes, então são telas com tramados mais finos, né? No meu caso a gente usa telas de mosquiteiro, né? Então ela tem um tramado um pouquinho maior, na qual ela vai segurar a massa, né, essa polpa de papel que vai estar dentro da água, né? Ela vai estar na superfície da água, ela vai estar com uma quantidade maior de água, uma quantidade menor de polpa, porque eu preciso que as folhas tenham uma gramatura menor e a quantidade de água faz com que a massa, né, a massa de papel, ela se distribua em toda a água, né? Então ela vai ficar só a tela que vai conseguir segurar a polpa. Então, tirando essa quantidade de massa, né, tendo uma quantidade de massa dentro dos tanques, eu tiro a massa, o papel, e eu coloco ela sobre uma superfície de TNT. Então ela vai retira o excesso de água e só a massa vai ficar sobre a superfície do TNT. Eu sobreponho mais folhas uma sobre a outra porque a partir disso eu coloco ela em um sanduíche de madeira e eu levo isso para uma prensa. E aí essa prensa ela tem uma importância para a folha de papel, porque esse papel vai sofrer uma pressão de 1 tonelada que vai dar resistência, porque o papel ele tem uma fibra. Mesmo que você bata, as fibras do papel ela é existente. E são essa pressão que vai fazer com que elas criem um tramado. E essa pressão vai tirar o excesso de água e vai pressionar as fibras para que as fibras se mantenham juntas, né? Então a pressão que eu vou fazer na prensa vai fazer com que ganhe resistência, né? Tira o excesso da água dessas folhas e quando eu tiro eu levo para secar num varal mesmo, porque ela vai estar presa sobre o TNT ou o tecido, né? Tem várias pessoas que utilizam outros materiais para prender, para segurar essa massa de papel. Eu uso o TNT, mas aí ela vai ficar presa sobre essa superfície, né? Tirado o excesso e vai terminar de secar no varal. E aí eu tiro quando ela seca, né? Porque ela vai secar também. E eu levo novamente essas folhas secas depois de volta à prensa, para ela ganhar uma superfície, uma planitude, né? Fica mais planinha. Bem, esse é um resuminho do processo da reciclagem e com essas folhas eu produzo outras, novamente eu torno ele um papel novamente, na qual eu posso transformar ele em cadernos, em folhas para pintura, para desenhos de aquarela, para gravura. E ele novamente volta a ser aquela função que ele sempre teve, né? Papel. Um ser lindo e com várias possibilidades. Por isso que papel e suas possibilidades eu estou fazendo uma transição da página de Donate Papel Reciclado para Papel e Suas Possibilidades, porque ele é rico em possibilidades, em nova vida. Vida no sentido que a reciclagem traz.